Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. O número de casos de transtornos alimentares em crianças de 12 a 17 anos cresceu 87% depois da pandemia, de acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard em 38 hospitais pediátricos dos Estados Unidos. Os pesquisadores notaram um aumento em diagnósticos de casos de compulsão, anorexia e bulimia. Muitos especialistas apontam que as redes sociais têm uma influência direta na pressão por corpos perfeitos e até na distorção da autoimagem. Em todo o mundo, esses transtornos alimentares afetam cerca de 9% das pessoas. E, na grande maioria, o período de início dos casos se dá entre 15 e 19 anos, segundo a ANAD, que é uma associação nacional americana que trata de anorexia nervosa e distúrbios associados. A alimentação dos filhos é sempre motivo de preocupações e dúvidas dos pais. E por isso a gente conversa sobre esse assunto agora aqui nos Seus Filhos, em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, estou na área e ela também, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos em frente. Minha voz. Conosco agora a Luísa Batista, de 17 anos. Como estou no último ano do ensino médio, época de vestibular, acabo ficando muito ansiosa e descontando a alimentação, comendo mais em horários errados, e isso acabou se tornando um problema. Meu pai e minha madrasta conversaram comigo e a gente decidiu procurar ajuda, terapia, e está funcionando. É fundamental a gente conhecer o nosso filho e ajudar o filho também a começar a ter esse autoconhecimento, a saber que as coisas estão saindo do controle, né? Exatamente, perfeito, Thaís. A gente insiste muito nesse tema, né? É bom conhecer o filho, é preciso conhecer o filho, principalmente o filho adolescente, muda muito rapidamente, né? Muda de humor e o adolescente está muito submetido a pressões sociais, familiares, e isso pode resultar em algum sintoma mesmo de ansiedade, de fobias, de um modo geral. Então é importante perceber mudanças radicais, né, no comportamento dos filhos, para abrir o diálogo com ele e buscar ajuda, como aconteceu aí com a Luísa, porque a ajuda profissional às vezes é fundamental para a manutenção da saúde mental e, consequentemente, da saúde física também. Que sufoco! Conosco agora a Aline, que tem uma enteada de 17 anos diagnosticada com um transtorno alimentar. A gente percebeu que precisava cuidar de um transtorno alimentar da minha enteada quando notamos que ela estava descontando na comida as preocupações de escola, pressão de vestibular. Nós sempre buscamos apoiar e buscar um psicólogo foi uma solução que nós pensamos. Roseli, quando é que a gente sabe que a situação ela não é um caso pontual, de que precisa de fato um suporte de um profissional de saúde? Tem algum sinal de que isso está acontecendo? Quando os pais conhecem o filho e percebem alguma dificuldade pela qual ele está passando, sempre buscam ajudar, conversam a respeito, e às vezes essa conversa e mesmo a colaboração, de alguma maneira, não evolui para nada, ou seja, não há mudança alguma. Então a permanência do sintoma, vamos dizer assim, faz com que deva acender uma luz amarela. Talvez a gente não seja suficiente para lidar com isso, vamos tentar um profissional. Para bom entendedor. Por falar em profissional, conosco agora a Mara Gouveia, que é médica do Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, e ela fala, sobre o impacto da pandemia em casos, por exemplo, de anorexia nervosa. Há um aumento importante dos distúrbios alimentares, principalmente a anorexia nervosa, durante a pandemia. Existe até um estudo alemão bem importante, com mais de 5 milhões de crianças e adolescentes, em que foi visto um aumento de 40% dos internamentos hospitalares devido à anorexia nervosa.
A gente não sabe com precisão o porquê desse aumento. Essas crianças, durante a pandemia, houve um aumento nos distúrbios psiquiátricos entre as crianças. Isso existe uma maior exposição às mídias sociais, né? Ou seja, um acesso muito maior a um conteúdo com ideal de magreza. Ainda nesse sentido, né, de tentar entender um pouco os fatores que implicam, né, na incidência desses casos de transtornos alimentares, nós vamos ouvir agora o Guilherme Gouveia, que é metabologista e endocrinologista. O sobrepeso e a obesidade entre crianças e adolescentes é uma grande preocupação, porque esses indivíduos acabam se tornando adultos obesos, e a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica que predispõe a diversas outras doenças. E é importante identificar que muitos dos indivíduos com obesidade o são, não só por fatores genéticos e ambientais, mas também por influência de transtornos alimentares. E é importante reconhecer que o tratamento dessa doença crônica inclui, primeiramente, mudanças de estilo de vida, prática regular de exercício físico, mas também, quando necessário, as medicações podem ser indicadas e podem ser muito benéficas. É principalmente, né, Roseli, pedir ajuda de quem entende, né? O pediatra, o ebiatra, nesse momento, que acompanha esse jovem desde cedo, deve ser acionado e ter uma palavra contundente também, né, na tomada de decisão, porque ele sabe, de fato, como a saúde está sendo impactada, né? Exatamente, Thaís. Nós temos uma grande parte da população que não tem acesso a um acompanhamento regular dos filhos com um médico pediatra. É preciso que a gente se lembre disso para que a gente possa também batalhar para que isso aconteça. Mas as pessoas que têm essa possibilidade devem ouvir com atenção a opinião do pediatra. Eu conheço diversas mães que ouviram o pediatra chamar a atenção para a questão do peso, do sedentarismo, e não deram valor algum à palavra dele, diz que ele não conhece bem a criança, que a mãe conhece mais. Então é muito importante considerar, refletir a respeito da opinião do pediatra sobre a saúde física e mental do seu filho. Transtornos alimentares na infância e na juventude continuam sendo destaque aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Na minha opinião. Hora de ouvir a psicóloga Raquel Lemos. A representatividade de uma pessoa diagnosticada compulsiva é diferente, porque a gente precisa saber qual é a representatividade da comida para ele, quais são os gatilhos, o que está intimamente ligado com as emoções, porque muitas das vezes aquela pessoa ela não come a comida, né? Ela come as emoções. Então é muito importante nesse caso o apoio de toda uma rede, tá? Além da família, para poder entender do que nós estamos falando, como também do suporte psicológico para aquele jovem. É importante, Roseli, a criação de um grupo multidisciplinar com profissionais de diversas áreas para atender as pessoas diagnosticadas com transtornos alimentares? Isso, exatamente. Quem passa por essa situação, né, é bom lembrar que é uma situação que está diretamente ligada à saúde mental. Por isso, não basta cuidar melhor da alimentação, regularizar os alimentos ingeridos, é preciso também o suporte às emoções. A gente ouviu uma frase interessante aí, né, da psicóloga, que não come o alimento, come as emoções. Então é muito importante que possa ter um médico, que possa ter um psicólogo, que possa ter nutricionista, sempre que possível, uma equipe multidisciplinar. Vi e curti. E sobre esse assunto, qual é a sua indicação, Roseli? Tem uma série, Thaís, que é bem interessante, que aborda essa questão. O título da série é Physical, que conta a história de uma mulher casada, ela dá aula, né, de ginástica numa academia, então vai tratar desse distúrbio e apontar algumas causas, alguns gatilhos, como a gente ouviu falar também. Repete então pra gente, Roseli. Physical. O sedentarismo na infância e na adolescência é o nosso assunto a partir de agora aqui nos Seus Filhos em versão ampliada.
86% dos pacientes atendidos no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, aqueles com idade entre 12 e 18 anos, são fisicamente inativos. O fenômeno, que não é exclusivo do Brasil, é chamado de analfabetismo físico infantil e já é percebido e estudado em países como Holanda e Estados Unidos. E ser sedentário abre uma porta para muitas doenças. São efeitos que impactam a saúde mental, aumentando, por exemplo, quadros de ansiedade, mas também afetam a saúde física, com a perda de massa muscular. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que 80% da população já teve ou vai ter dor nas costas. Esse problema, que começa cada vez mais cedo, preocupa já um grupo de médicos. Hoje em dia, metade das pessoas que buscam atendimento médico por causa de dores na coluna tem menos de 50 anos. E muitas vezes a situação já começa na infância. E por isso vamos juntos combater o sedentarismo infanto-juvenil a partir de agora. Esse é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Que sufoco! O universitário Thales Solis, que passava horas sentado estudando, teve hérnia de disco aos 21 anos. Estava fazendo cursinho, então eu ficava bastante hora do dia na mesa, no computador, numa posição inadequada. Fui fazer o exercício, eu tive uma dor bem grande no momento, e aí eu travei tudo, e aí eu fiquei alguns meses tendo que fazer o processo de fisioterapia. Passei a me conscientizar e me responsabilizar ali muito mais, com ter uma postura mais adequada para evitar com que eu tivesse esse problema novamente. Roseli, é um fenômeno que preocupa, né? Porque muitos jovens acham que essa questão do sedentarismo, do cuidado, né, com o corpo, com a posição em que sentam, é coisa para se preocupar quando tiver muito mais velho, com uma idade mais avançada. Mas a gente vê o impacto disso ainda na infância e na juventude. Pois é, 21 anos com hérnia de disco é muito precoce, né? Esse problema da saúde. Vamos lembrar quantas horas as crianças e os adolescentes passam sentados em frente ao videogame, a uma tela, qualquer tipo de tela. E esse sentado nunca é um corretamente sentado. Eles não estão preocupados com a postura, né? Mas os pais devem se preocupar. Ou seja, toda vez que vê o filho sentado de uma maneira equivocada, seja criança ou adolescente, é bom dar um toque. Não é uma questão de fazer discurso a respeito dos problemas que podem surgir, mas sim simplesmente um toque físico que ajuda a criança a se recompor posturalmente, para que ela evite, na idade mais avançada, na maturidade, na velhice, de enfrentar problemas sérios aí, com essa questão que agora na infância e na adolescência pode ser preventiva. Para bom entendedor. O grande tempo na frente das telas, do computador, do celular, tem impacto direto nos casos de dores crônicas, como conta pra gente agora o cirurgião de coluna Francisco Sampaio Júnior. Ao angular 25 graus a cabeça para digitar ou mexer no teu smartphone, no teu tablet, você aumenta em torno de 100% a 150% a carga nos discos intervertebrais e nas articulações da coluna. É importante investir numa reeducação física de crianças e adolescentes, Roseli? Pois é, Thaís, você sabe que houve um tempo que as crianças iam para a escola, né, que é um caminho que elas fazem diariamente, com exceção do final de semana, caminhando. Isso já era um bom exercício, mas isso acabou, né? São poucas as crianças que conseguem caminhar para chegar na escola e depois voltar, e aí acaba ficando muito restrita a possibilidade de ela fazer exercício, a não ser que ela seja encaminhada a uma academia, ou dentro de casa a própria família promova, né, situações de exercício físico. Então é bom que os pais estejam atentos a essa questão de buscar, com brincadeiras ou com atividades, no caso dos adolescentes, para que o corpo se mexa e assim evite uma série de problemas na saúde física, mas mental também. Na minha opinião, a
clínica pediátrica e médica do esporte, Silvana Vertemati, que atua no Hospital dos Servidores de São Paulo, fala sobre o impacto desse analfabetismo físico infanto-juvenil. São crianças que não estão desenvolvendo suas habilidades físicas no tempo correto, ou seja, na fase que eles têm maior capacidade de desenvolver a habilidade física, que é a infância e a adolescência, e estão colhendo as consequências aí, que vai desde as doenças associadas ao sedentarismo até a criação de adultos sedentários. E ela vai falar do impacto desse sedentarismo, né, que começou lá na infância e na juventude, ao longo da nossa vida. Bom, a gente já tem de imediato a obesidade e o sobrepeso aí na adolescência, já predispondo o início da idade adulta com problemas crônico-degenerativos. Nessa faixa etária a gente já sabe que a dislipidemia, ou seja, o colesterol alto no sangue e a hipertensão são os agravos mais prevalentes nessa condição da sobrepeso e da obesidade nessa faixa etária. Para evitar isso, Roseli, tem papel importante também, né, a escola e a família, para ajudar a mexer esse esqueleto, como você sempre fala, né? É verdade. A escola precisa se dedicar um pouco mais a essa questão, porque os alunos têm aula de educação física, mas nem sempre a aula de educação física é voltada para a educação física. É mais voltada para o esporte, que as crianças e os adolescentes adoram, gostam muito. Mas é preciso que antes dos esportes, ou paralelamente, eles aprendam a organizar sua postura corporal. A gente já comentou em várias situações diferentes como doenças que antes eram de adultos estão presentes hoje na vida de crianças e adolescentes. Então vamos lá, né? A escola precisa se dedicar a essa questão. O combate ao sedentarismo na infância e na juventude continua sendo o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Vamos navegar! E aí, Roseli, qual é a indicação que você traz pra gente sobre esse assunto? Eu escolhi um artigo bem esclarecedor a respeito do sedentarismo, principalmente na adolescência, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. O site é sbp.com.br. O artigo, o título é O Adolescente e Sedentarismo, como auxiliar, e é bem esclarecedor porque fala um pouco de como essa questão do sedentarismo piorou durante a pandemia, quais as causas, quais os riscos à saúde que estão associados. Fala um pouco assim da era digital e a influência disso no sedentarismo. Enfim, é um artigo que eu acho que vai ajudar bastante pais e professores sobre esse tema. Roseli, algumas mudanças simples, né? Como mais tempo de brincadeira ao ar livre, no caso da criançada, no caso dos adolescentes, né? Ir para a escola de bicicleta ou mesmo dando uma caminhada. São boas alternativas para combater esse sedentarismo? Isso mesmo. Hoje, com toda essa cultura, né, do trabalho físico em academia, parece que os pais pensam nisso, mas meu filho não vai gostar de academia, mas essas pequenas mudanças possibilitam já exercício físico, né? Então, se é o pai ou a mãe que levam a criança ou adolescente para a escola, para 2 quadras antes, vai caminhando com o filho até a escola, além de ser uma boa oportunidade de troca, de conversa, né? De manutenção de vínculo, é exercício físico sendo praticado, aliás, pelo filho, pela mãe ou pelo pai. Se ficou com alguma dúvida, você já sabe, pode mandar para cá sua mensagem, seusfilhos@bandnewsfm.com.br ou nos buscar nas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. A chegada de um bebê muda toda a rotina familiar. É preciso adaptação, dedicação e, lógico, que com o sono não é diferente. São noites de sono irregular e aí o cansaço físico é uma consequência.
Não há mágica na hora de lidar com essa fase, mas existem práticas que podem colaborar com a qualidade do sono, como um ritual na hora de dormir, a busca por um espaço mais tranquilo. É importante também que nessa etapa você comece a observar e conhecer esse novo integrante da família e que busque, lógico, uma rede de apoio. O sono dos bebês e, consequentemente, dos pais é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Minha voz. A Maria Eduarda é mãe da Elizabeth, de 1 ano, e ela conta que depois da chegada da filha precisou mudar alguns hábitos familiares por causa da privação de sono. E um desses desafios que vem com o privilégio do maternar é a privação do sono, né? Então foram tempos difíceis de muitas mudanças na dinâmica familiar, nas reações, nas ações, no desenvolvimento de tarefas comuns do dia a dia. E tudo só mudou o curso aqui depois que nós fizemos uma consultoria do sono com uma profissional da área que nos ensinou a autonomia do sono para que a gente passasse isso para nossa filha e pudesse desfrutar dessa possibilidade também. Roseli, é preciso adaptação, é preciso perseverança, não tem receita milagrosa, né, quando o assunto é sono. É uma pena, Thaís, mas não tem receita mesmo, né? Inclusive, numa família, dá certo uma estratégia com o filho, não dá certo a mesma estratégia com outro filho, então é por isso que a gente não tem uma receita milagrosa para a questão do sono. É importante lembrar, né, quando nasce um bebê, que ele não tem ideia do que seja dia, do que seja noite, ele não tem ideia de que os pais precisam descansar, dormir, para ter energia no dia seguinte, para inclusive cuidar bem dele. O bebê só tem olhos para suas necessidades, para aquilo que ele deseja, ele precisa ser cuidado, alimentado, amado, ter vínculo, e tudo isso a qualquer momento. Então o período de adaptação familiar inclui também o sono, mas não é apenas o sono. É claro que a privação do sono dos pais afeta bastante a rotina cotidiana da família. Mas é bom ir fazer arranjos, é bom a troca, né? Um dia é um que atende durante a noite, outro dia é outro, porque assim é possível que pelo menos um deles esteja com o sono em dia para conseguir levar e apoiar, inclusive, o outro, que precisou ser acordado durante várias noites. Tô por perto! O Leonardo Bueno é tio de uma recém-nascida, a Helena, e ele faz questão de ajudar os pais quando o assunto é cuidar da sobrinha durante a noite. Embora eu não tenha muita prática quando é necessário, eu como tio tento ajudar na rotina noturna da minha sobrinha Helena. Claro, com recém-nascido é complicado porque eles dependem muito dos pais, principalmente da mãe. Mas quando eu posso ajudar à noite, sei que já é um descanso para eles poderem dormir um pouquinho mais. Que coisa linda é a nossa rede de apoio, né, Roseli? Nossa, que beleza ouvir isso, né? Tios e tias colaborando para que o irmão, o cunhado, tenham alguma noite tranquila. Essa rede de apoio no momento do nascimento de um filho não é só para ajudar o bebê, mas é principalmente para colaborar com os pais que passam por um período, como a gente já falou, de adaptação e que precisam descansar. Então, é importante que haja essa rede de apoio que tenha a possibilidade de vez em quando, ir passar uma noite na casa da família que tem o recém-nascido, para que os pais possam dormir tranquilos uma noite inteira. Olha que beleza! Para bom entendedor... Por aqui agora a pediatra Rita Silveira, que fala sobre a cama compartilhada. Coleito, gente, coleito é algo muito comum, muito frequente, que acontece entre os pais e os bebês, logo que vai para casa, principalmente, por consequência, em parte, da insegurança dos pais com os cuidados com seus filhos. No entanto, o risco de morte é extremamente elevado. Não só porque o pai ou a mãe podem, enfim, pegar no sono, se virar e asfixiar, né, a criança, como ela pode cair da cama, como ela pode fazer pausas respiratórias, as chamadas apneias,
e isso sequer ser percebido pelos pais. Então, é uma prática muito séria e que precisa ser erradicada. Roseli, principalmente quando a gente fala de bebê, né, é preciso ter muito cuidado nessa hora do sono do bebê, né, ler sobre o assunto, entender um pouco mais, né, de como funciona a cama compartilhada, porque há sim esses riscos citados pela pediatra. E há outros riscos, esses aí são riscos, né, principalmente a saúde física, mas a gente não pode esquecer da questão da saúde emocional, mental, melhor dizendo. Então, assim, a criança nasce, o recém-nascido tem autonomia para dormir. A hora que ele sente sono, ele dorme. Às vezes ele reage um pouco, resiste. É aí que a gente vê uma criança irritada porque está com sono e não encontrou uma situação adequada para dormir. Então é importante que a família pense muito bem nessa história da cama compartilhada, porque pode tirar uma autonomia do filho que ele já tinha ao nascer. Me conta uma história. Que história você vai trazer de dica para o nosso ouvinte hoje, Roseli? Eu vou trazer uma dica de um livro que todos os pais que eu conheço que leram o livro adoraram, enfrentaram com um pouco mais de ajuda a questão do sono dos filhos. O título do livro é Sono Infantil Sem Neura, porque a maior questão é realmente as preocupações, a dificuldade dos pais em lidar com a questão. Também o livro não tem receita milagrosa nenhuma, mas apresenta várias possibilidades e a família, conhecendo essas possibilidades para enfrentar a questão, vai escolher aquela que mais se adapta ao próprio filho e à própria família. Repetindo o título do livro, Sono Infantil Sem Neura. O sono da criançada continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor. Por aqui conosco, a presidente do Departamento de Neurologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e especialista em medicina do sono, Magda Laorgue. Cuidados fundamentais que os pais devem ter para que seus filhos de 0 a 12 anos tenham um sono seguro. O primeiro deles é dormir sempre de barriga para cima, num berço próprio, não compartilhar o leito com os pais. Esse berço deve estar próximo à cama dos pais, deve ter uma superfície firme e deve-se evitar colocar brinquedos dentro do berço. O que tem que ser evitado? Superaquecimento, quer dizer, excesso de roupas ou de camadas de cobertas, exposição ao álcool, nicotina e drogas ilícitas. E são fatores de proteção, manter o aleitamento materno e o uso de chupeta nas cestas e no sono noturno. Dicas bacanas, importantes para resumir essa nossa conversa, né, Roseli? É sempre fundamental informação para a segurança e para a qualidade quando o assunto é sono, né? Exatamente, e as famílias que conseguem boas informações percebem que é preciso instalar na família aquilo que eu chamo de ritual do sono, né? Ou seja, os médicos chamam de higiene do sono. Eu prefiro a palavra ritual porque trata-se de um ritual que não precisa ser rotina, ou seja, todo dia a mesma coisa, pode variar. O importante é que a criança e a família percebam que está na trajetória de descansar, adormecer, repousar. Ficou com alguma dúvida, quer mandar para cá o seu comentário? Você já sabe, anote aí o nosso e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Pelas redes sociais, @ThaísPedias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Lembrando que o nosso programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser, para compartilhar também lá no site da Band News FM. É só entrar na aba Colunistas, Seus Filhos e dar o play.
Agradeço muito a produção da Luana Pereira, a sonorização do José Antônio de Araújo e a sua companhia, ouvinte da Band News FM, todos os dias por aqui. Agradeço ainda os ensinamentos dela, Roseli Saião. Um beijo, Roseli. Um beijo, Thaís, até a próxima. E muito carinho por esses nossos ouvintes que nos acompanham diariamente. E você já sabe, os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.